Obrigado por me ouvirem e começo já. Embora confessando-se pouco amigo de risos, Fernando Oliveira não deixa de incluir, ao longo da sua vasta obra, alguns passos jocosos, por vezes de sabor mordaz e irónico, sobretudo quando vêm a propósito das suas críticas a determinadas práticas ou ideias. Um destes xistes surge na história de Portugal, quando, fazendo a apologia da antiguidade e da urbanidade dos antigos povos antepassados dos portugueses, Oliveira conta na primeira pessoa, e cito: "A um homem amigo dos romanos, que dizia que os nossos antigos foram bárbaros, respondi eu que os seus, de onde eu descendia, podiam ser bárbaros, mas não os meus, porque tal vergôntia não podia sair de outra raiz." Esta resposta espirituosa de Oliveira a um homem aqui não identificado integra-se na crítica mais vasta de que se ocupa, na obra historiográfica, aos amigos dos romanos, ou romanistas, como também lhes chama, e que nós, grosso modo, podíamos chamar de humanistas. Algumas páginas antes desta citação, a propósito da antiguidade da cidade de Évora, Oliveira explicita o âmbito da sua apreciação e personaliza. Diz ele sobre Évora, cito: "De cuja antiguidade, em nossos dias, escreveu mestre André de Rezende, natural dela, e homem havido por muito lido e amigo de antiguidades e curioso de ler pedras romanas. Porém, porque tinha um entendimento duro como as mesmas pedras, não se sabia desapegar delas e cuidava que em Roma se compreendiam todas as antiguidades, mas Roma não foi a mais antiga do mundo, nem o seu reino o melhor." Fim de citação. Ainda que haja nesta crítica a André de Rezende uma acridão que, como tem sido aventado, pode ter por trás alguma desavença pessoal, ela é apenas um exemplo da censura geral que Fernando Oliveira faz às ideias de que toda a urbanidade, todo o estudo de letras, todo o primor de bons costumes em Portugal se devessem apenas aos romanos ou aos gregos e de que, portanto, todas as formas de cultura fossem apenas herança ou imitação dos gregos e romanos antigos. Na história de Portugal, poder-se-ia justificar esta crítica com a intenção política e apologética que pauta a obra historiográfica, por, como se sabe, ter sido escrita no contexto da crise sucessória e da perda da independência, pretendendo demonstrar a antiguidade, nobreza, liberdade e imunidade do Reino de Portugal, como explicita o título do primeiro escrito que daria origem à obra maior. De facto, enquadra-se neste intuito apologético a afirmação de uma identidade própria dos portugueses e dos povos de que descendem, em cotejo com os povos que ao longo dos séculos os tinham invadido ou que lhes tinham imposto de alguma forma determinações culturais. No entanto, tal distanciamento em relação às culturas da antiguidade clássica, bem como aos seus contemporâneos que as admiravam excessivamente, perpassa toda a obra de Oliveira. Num contexto de estabilização, promoção e codificação das línguas vernaculares, de que foi protagonista em Portugal com a sua gramática da linguagem portuguesa, Oliveira expressa, quanto à língua, a mesma crítica a um excessivo seguidismo dos modelos clássicos. E se, por um lado, não consegue escapar à teoria gramatical de herança latina e aos seus sistemas descritivos e conceptuais, por outro lado, torna a evidenciar a identidade própria e diferenciadora desta feita da língua portuguesa. E, por isso, a condenar a excessiva imitação dos latinos, dizendo, por exemplo, e cito: "Mas nós somos tão grandes bugios dos latinos
que tomamos suas coisas sem muito sentir delas, quanto nos são necessárias. E por nossa vontade, damos nossas avantagens aos latinos e gregos, que tão pouco sabem às vezes o que é o mistério, como os que entre nós pouco sentem. Fim de citação. E de novo, não só recusa radicar tudo nos clássicos e com isso escamotear as características distintas e evolutivas das línguas, como afirma ainda, em alguns aspectos, a superação do grego e do latim pela língua portuguesa, com os seus primores próprios. Como quando diz, a propósito das formas de singular e plural, e cito: nisto, assim como em outras coisas, guarda a nossa língua as regras da proporção mais que a latina e grega, as quais têm em sua dicção muitas irregularidades e seguem mais o sabor das orelhas que as regras da ração. E também, ainda nos capítulos iniciais da gramática, Oliveira enunciara o seu ideal de valorização e aperfeiçoamento da língua portuguesa. E cito também, já foi citado este passo: porque Grécia e Roma só por isto ainda vivem, porque, quando senhoreavam o mundo, mandaram a todas as gentes, a eles sujeitas, aprender suas línguas, e em elas escreviam muitas boas doutrinas. E não somente o que entendiam escreviam nelas, mas também trasladavam para elas todo o bom que liam em outras. E desta feição nos obrigaram a que ainda agora trabalhemos em aprender e apurar o seu, esquecendo-nos do nosso. Não façamos assim, mas tornemos sobre nós, agora que é tempo e somos senhores, porque melhor é que ensinemos a Guiné, cá que sejamos ensinados de Roma. Portanto, agora, diz ele, agora que é tempo e somos senhores. O tempo já não é, portanto, o tempo dos antigos, mas outro. E somos senhores, este somos senhores não é só o poderio político e imperial, mas sim também um ser senhor de si a nível de cultura, ter língua própria, ter formas culturais próprias. E mesmo o próprio empreendimento de escrever uma gramática é, pois, entendível como um passo, por um lado, para pôr já em prática e, por outro, para provocar ainda mais aquela superação dos antigos ao nível da língua. E nestes dois campos que referi até aqui, língua e história, palavra e gesto, percebemos em Oliveira uma posição um tanto diferente dos humanistas seus contemporâneos no que diz respeito ao reconhecimento e recepção da tradição clássica. Se, no caso da história, das antiguidades, o contraste foi explicitado pelo próprio Oliveira na sua crítica ansitosa a André de Rezende, no caso da língua, podemos fazer notar, também a título de exemplo, o diferente registro de João de Barros na sua gramática da língua portuguesa, que não só segue de uma forma mais fiel os modelos clássicos, particularmente latinos, mas consagra como critério para identificar a melhor língua a sua conformidade com o latim. Critério que, aliás, depois terá grande fortuna nos séculos seguintes. Mas, além destes dois campos, língua e história, consideramos um terceiro. E, portanto, num terceiro campo, a que podemos chamar o campo da gesta, talvez Fernando Oliveira esteja mais compaginado com os coevos, pois encontramos com maior unanimidade nos vários autores de 500 e em termos mais semelhantes a constatação e o louvor de um tempo excepcionalmente novo quanto à superação das navegações antigas de gregos e romanos pelas navegações dos portugueses e quanto ao consequente salto qualitativo em várias áreas do saber. De facto, é a voz de uma época que ecoa naquele bem conhecido comentário de Oliveira no livro da Fábrica das Naus. E cito:
Mais louvor se deve nisto aos nossos que aos gregos nem latinos, porque mais têm feito pela navegação em 80 anos do que eles fizeram em 2000 que reinaram. E mais perfeições têm acrescentado a esta arte do que eles nunca fizeram. Pela excelência da arte e da prática de navegar, os portugueses não só alcançaram a glória da descoberta de novas terras e novos bens, mas, segundo a mundividência cristã e a sua teologia da história, proporcionaram algo tão grave como trabalhar para a própria salvação das almas, como refere na Arte da Guerra do Mar. E, além disso, ainda no plano mundano, transmite-se a sensação de um mundo novo, um mundo outro, muito diferente, porque muito mais extenso do mundo dos antigos, cujas dimensões e fronteiras, de modo geral, se haviam mantido as mesmas durante séculos e mesmo milénios, até à revolução náutica de que trata Oliveira. E por isso ele constata na sua arte náutica a recente, e vou citar, a recente multiplicação, cito, das nossas estâncias, portanto, dos sítios onde podemos estar, que chegam até aos confins dos polos e não estão constrangidas pelos limites fixos dos antigos, quer se pretenda estar além, quer aquém do Equador. Continuo a citar. Excedem já com efeito as navegações de hoje todos os limites em que se continham os climas antigos, e a tão longe se dilatam que hão de chegar onde terminem os dias e o próprio mundo. Fim de citação. Eis, pois, a sensação da abertura de um mundo outro, da consumação do mundo, ou pelo menos do início desse processo e da certeza da sua prossecução. Como parece resultar claro, Fernando Oliveira transmite, portanto, ao longo de toda a sua obra polígrafa, uma vincada ideia de superação dos antigos, sobretudo dos povos a que nós chamamos clássicos, gregos e romanos, e embora refira também em ocorrências mais limitadas, fenícios ou mouros, por exemplo, o seu principal objeto de cotejo são, sobretudo, gregos e romanos, e ainda mais estes últimos. Esta superação resulta da invenção, no duplo sentido de descoberta e criação, a que Oliveira dá voz. Invenção nos gestos vários, em que englobamos os costumes, as edificações, os estudos, as artes. Invenção na palavra, com essa ação fundadora de escrever a primeira gramática da língua e com a afirmação da novidade e da dignidade da língua portuguesa, e mesmo em alguns aspectos com a sugestão da sua vantagem sobre o latim, e também a invenção da gesta, com os proveitos e o conhecimento de um mundo outro, quando comparado com as limitações do mundo antigo. Não ignoramos, é claro, que esta valorização dos gestos, da língua e da gesta dos portugueses não é alheia a razões políticas e ao contexto europeu de afirmação das nações, das suas independências e primazias. Não nos detemos agora neste ponto, já bem estudado por outros autores. Mas esta atitude não é apenas política, é também e sobretudo cultural ou civilizacional. Talvez contra o que lhe parecia ser um excessivo seguidismo dos antigos gregos e latinos, que parecia identificar em várias áreas, protagonizado, porventura, no meio cultural por alguns humanistas que o haviam precedido ou eram seus contemporâneos, Fernando Oliveira insiste numa ideia de superação de facto dos antigos, para que essa superação se começasse a consubstanciar também ao nível dos discursos e da expressão do pensamento e dos conhecimentos. Ora, se torna evidente esta concepção de superação, é também evidente que não há, contudo, uma rejeição dos antigos, um repúdio ou uma omissão dos seus saberes e feitos. Pelo contrário,
há uma constante citação dos saberes dos antigos, dos seus autores, dos seus textos, dos seus conceitos. Na escrita dos seus textos, Oliveira parece incorporar perfeitamente o conceito de imitação dos antigos. Não só não rejeita a sua autoridade, como a reconhece e constantemente deita mão a ela. Cita, ora de modo explícito, ora implícito, um vasto leque de autores antigos em cada uma das suas obras, tendo em cada uma delas os seus guias prediletos. Quintiliano na gramática, Vigésio na arte da guerra do mar, Plínio e Vitrúvio nas suas obras navais. Mas a lista é longa. Aristóteles, Cícero, Catulo, Marco Catão, Virgílio, Ptolomeu, Lucrécio, etc., só nomeando alguns. O elenco destas autoridades nas suas várias obras tem já sido feito, porque não vou agora gastar mais tempo a fazê-lo aqui, era só para lembrar alguns. E vou-me mais centrar, porque talvez seja um aspecto com maior novidade e, portanto, pode ir abrindo o apetite, vou-me centrar em algumas formas como Fernando Oliveira põe em prática esta imitação, este seguir dos antigos na Ars Náutica. Obra que escolheu escrever em latim e que, com o seu escopo ambicioso, o acompanhou ao longo de décadas. Já no livro da Fábrica das Naus, em linha com as suas já referidas posições a respeito da língua, Oliveira afirma achar, e cito, demasiada curiosidade a daqueles que gastam seu tempo em querer aplicar os nomes latinos e gregos aos nossos navios e barcos, e se esmeram em ter cuidado das velhices estrangeiras, não sabendo o seu presente e necessário. Ao escrever a Ars Náutica em latim, este problema colocava-se de forma mais explícita. E, no exórdio de toda a obra da Ars Náutica, Oliveira anuncia o seu intento, que parece seguir o que até aqui dissemos. E cito, da Ars Náutica, do exórdio. Daqui em diante, damos a algumas coisas nomes nossos, preferindo-os aos latinos ou gregos, por serem próprios da nossa arte. Porque aqui ensinamos a arte da navegação e não o grego ou o latim. É da arte náutica que se trata, e não desta ou daquela língua urbana e feita de urbanos vocábulos, mas sim de vocábulos marinheiros capazes de bem expor a arte naval. De sorte que de nenhum modo se podem queixar gregos e latinos, que tão privada de linguagem nos deixaram esta arte. Diz Célio Calcanino, ainda estou a citar, diz Célio Calcanino que daqueles dois, portanto, latinos e gregos, foram os latinos demasiado escassos na declaração das coisas navais. Quanto aos gregos, atribuem às coisas da navegação principalmente vocábulos metafóricos que, a pretendermos interpretar, requeririam demasiado trabalho. Isto é o que Oliveira diz no exórdio da Ars Náutica. Contudo, ao lermos atentamente o texto da Ars Náutica, verificamos que se confirma a sensação que já se tem nas outras obras de que a herança discursiva dos clássicos está muito presente ao longo da obra. A verdade é que, ao longo de toda ela, o uso de vocábulos nossos, isto é, portugueses ou vulgares, ainda que em versão latina, acaba por ser reduzido, e o discurso dá muitas vezes lugar a um eruditismo latino e grego que parecia ser recusado à partida. E vou apenas dar alguns exemplos práticos. É claro, depois tudo isto tem de ser aprovado com mais exemplos. Estes são apenas alguns, uns 3 ou 4. Por exemplo, encontramos, para se referir às cartas de marear, tanto a forma carta marina, mais próxima do vernáculo, mas também a forma mais erudita, hidrografia. Ou temos, por exemplo, o recurso abundante ao adjetivo de origem grega nopegíssimos, que chegara até, o Oliveira chegara a aportuguesar, pelo menos em uma ocorrência, na arte da guerra do mar.
naupegíssimos quer dizer próprio da carpintaria naval. Ou também quando, na parte final da segunda parte da Ars Náutica, sobre a fábrica dos navios, que se conserva no manuscrito, portanto, a última parte que se conserva, haveria mais texto que está perdido, ao tratar das proporções e da fábrica dos navios de remo, em vez de usar apenas o termo galeota, latinizado, também usa-se, mas só uma vez, mas depois usa muito mais e anda ali em volta das hemiolia, ou a mesma as trieremiolia, designação grega de um tipo de navios, e Oliveira perde-se aqui com tentativas de explicações etimológicas e tipológicas, em que ele próprio acaba por ser hesitante e se confunde, e temos aí, nesse caso, um par de páginas no manuscrito muito rasuradas e reescritas, de difícil compreensão. E ainda exemplos talvez ainda mais evidentes desta colagem aos textos antigos são as ocorrências em que toma de Vitrúvio conceitos e expressões que este aplicara à arquitetura dos templos antigos para os aplicar aos elementos construtivos dos navios. Muitas vezes até sem explicitar que está a citar. E usa, por exemplo, a expressão naon in parastadi, ao explicar o que são os reversados, e esta expressão naon in parastadi referia-se a uma espécie de templos com pilastras, e, portanto, ele aplica esta expressão aos reversados, ou logo a seguir compara o Gil ao epistilium super columnasinantis. Mais uma vez, um tipo de elemento construtivo dos templos que tem que ver com uma ombreira posta sobre pilastras. Ou então ainda a usar a palavra culter, que seria em tradução literal cutelo, para designar um remate em forma de cunhal. Além do mais, é manifesta a contradição entre a crítica que, naquele passo do exórdio, fazia aos gregos, por terem atribuído às coisas da navegação, sobretudo, vocábulos metafóricos, e aquilo que depois o próprio Oliveira faz, usando para se referir às partes dos navios, nomes de partes do corpo humano ou animal, como clunes, húmeros, interscapulum, urupigium, spina, cadáver, portanto, nádegas, ombros, cauda, coluna, tudo palavras que ele aplica às partes do navio, e algumas destes termos ele tinha já usado em português no livro da Fábrica das Naus. Estes são apenas alguns exemplares de como a linguagem e as referências de que Oliveira se serve, apesar das suas críticas e das suas declarações programáticas, são ainda colhidas nos modelos textuais dos clássicos. Se isso se sente já nas obras escritas em português, torna-se ainda mais evidente na Ars Náutica. Embora seja preciso um estudo mais sistemático e pormenorizado da linguagem latina e, eventualmente, das fontes de Fernando Oliveira nesta sua obra, para uma maior compreensão desta tendência. Somem-se a estes aspectos que referimos, a título de exemplo, só aqueles que são talvez mais evidentes, como as suas descrições e os seus conceitos de cosmografia e astronomia são ainda muito próximos dos de Ptolomeu, Plínio ou Estrabão, por exemplo, e as citações dos autores antigos são, por demais, abundantes, não circunscrevendo apenas aos textos e autores que tratam das disciplinas abordadas ao longo da obra ou de problemas afins, mas alargando-se a uma grande variedade de autores. Não cabe aqui, nem interessa identificá-los todos, mas nomeie-se apenas a frequência com que, num texto eminentemente técnico, como é a Ars Náutica, cita os poetas, que pareceria desnecessário. Por exemplo, as muitas citações que faz de Virgílio, ou de Lucrécio, quando fala sobre a pedra ímã, ou Catulo e Estácio, a propósito das proporções do mar e da terra.
E tudo isto, todos estes exemplos, assumem um contraste ainda maior quando se verifica que, como nas demais obras, também na aeronáutica é quase inexistente a citação ou a referência de autores não clássicos e que lhe fossem mais próximos. Não chegam sequer a meia dúzia de citações ou alusões sequer. Sobretudo numa área de saber que o próprio Oliveira afirma ter sofrido uma revolução nos tempos que lhe eram próximos. Assim, tal como foi acontecendo com os leitores das obras de Fernando Oliveira já há mais tempo conhecidas, os leitores que em breve acederão à ars náutica poderão ter aquela mesma impressão de que há nestes textos uma excessiva presença dos antigos, uma excessiva imitação no sentido clássico. Sobretudo quando esta presença parece contrastar ou mesmo contrariar todas aquelas declarações explícitas de superação dos antigos que referi na primeira parte. Se os gregos e romanos antigos estão ultrapassados, porque continuam tão presentes, por vezes de forma que parece até desnecessária e equívoca. Se Oliveira verifica uma inventio de facto em várias dimensões da cultura sua coetânea, porque não uma inventio de verbo, uma inventio discursiva que prescinda da omnipresença dos antigos. Podemos, e vou-me encaminhar para terminar, só para tentar dar alguma unidade ao que fui dizendo, podemos aventar duas ordens de razões, uma mais de estilo, outra mais radical, complexa. A de estilo tem que ver com uma demonstração de erudição que de facto Oliveira era detentor e de que talvez sentisse que tinha de dar provas no seio da cultura humanista em que se inseria, ainda que pudesse ter algumas críticas a fazer ao que lhe pareciam ser alguns exageros dessa cultura. Afiliar-se na autoridade dos clássicos era, afinal, também uma forma de granjear uma autoridade para si mesmo. A segunda ordem de razões, a que a primeira pode servir, tem que ver com as noções de conhecimento e de aperfeiçoamento das artes, dos saberes que Oliveira tem. O conhecimento é evolutivo, é um processo de aperfeiçoamento, pelo que não se faz contra os antigos, mas os incorpora, não como um fim em si mesmo, mas como um dos princípios e meios válidos para alcançar novas perfeições. Pois, diz ele, a propósito de um assunto específico, não é isto invenção nova, estou a citar, não é isto invenção nova, mas a razão que agora ensina ser isto conveniente o ensinou aos antigos antes de nós, porque a razão é perpétua e sempre uma. Citei do livro da Fábrica das Naus. Porque a boa razão é perpétua e sempre uma, os antigos não devem ser rejeitados, mas acrescentados ou emendados pelo constante exercício do entendimento e da experiência, num processo contínuo porque se alcança, e cito novamente, emendar as velhices erradas e acrescentar primores e perfeições novas e necessárias. Acresce que esta tensão entre imitação e emulação é bem reveladora de um período de contradições e transições de que o próprio Oliveira é protagonista. Tal como Camões deita a mão aos modelos clássicos para os escalar e anunciar um valor mais alto, não é? Cessem do sábio grego e do troiano, etc. Oliveira precisa ainda de deitar mão aos modelos, aos textos, aos conceitos, até às fábulas dos antigos, mas anuncia a sua insuficiência. A mutação e a evolução das realidades e dos conhecimentos, sobretudo quando sofrem uma aceleração, encontram muitas vezes um certo desajuste no discurso sobre eles, e é também essa tensão que vemos presente na obra de Fernando Oliveira. E acabei.